Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Green Pod. Eu sou o Guilherme Schettini, é um privilégio ter vocês aqui com a gente. Audio Jungle. Hoje a gente vai ter o privilégio de falar com o Dr. Luiz Severo, neurocirurgião, que eu vou apresentar formalmente daqui a pouco. Dr. Luiz Severo, muito obrigado por estar com a gente hoje aqui. Eu que agradeço esse convite para trazer uma temática tão importante. 60 milhões de pessoas têm dor crônica no país. E desses, quase 20% são refratários ao tratamento medicamentoso clássico. O que temos para oferecer? Há mais ou menos, eu mesmo, do ponto de vista clínico, há mais ou menos 3 anos, eu não tinha o que oferecer. Mas depois, conhecendo a cannabis e qual a expectativa que eu podia oferecer ao paciente, hoje a gente tem uma possibilidade de oferecer muito mais do que controle de dor, mas oferecer qualidade de vida. Que ótimo. Vamos falar muito sobre isso. Vocês já viram a introdução, né? Fique esperto, tem muita coisa boa aqui hoje. Eu queria começar, como sempre, obviamente, apresentando formalmente o Dr. Luiz Severo. Dr. Luiz Severo é graduado em medicina, né? Ele é médico pela Universidade Federal do Ceará, pela UFC. Isso. O UFC, a Universidade do Ceará, já tem uma sigla interessante, né? Sim. Ele é neurocirurgião, especialista no tratamento de dor, tem doutorado em neurocirurgia pela Universidade Federal de Pernambuco. É membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e da Sociedade Brasileira de Estudo da Dor. Também é especialista aí, tem cada vez se especializado mais na área extramédica, na área de oratória. Empreendedor. Empreendedor, Isso, né? isso realmente mudou um pouco a forma de você ver que você pode ser muito mais do que a faculdade te ensina. Massa, concordo totalmente. Em todas as áreas, não só na medicina. Exato. Concordo plenamente. E aí, doutor Luiz Severo, vamos lá. Você já deu uma introdução, eu acho que é muito válido a gente entender que 60 milhões de pessoas sofrem de dores crônicas, certo? Pensando na população total do Brasil, isso significa o quê? Uns 30%? Eu ia dizer 25%, mas é quase 30% da população total brasileira estima-se que sofre de dor crônica. Vamos começar então, antes de falar na cannabis e no tratamento, explicar para a gente o que define algo como crônico, especialmente no caso de dor. O que é dor crônica? Dor crônica. Se a gente pegar a definição de dor, é uma experiência desagradável, em que essa experiência pode ser secundária a uma lesão potencial ou uma lesão real neurológica. E isso vai gerar sofrimento, desde a experiência de dor, aquela que eu avalio de 0 a 10, ou mesmo alterações de sono, apatia, ansiedade, depressão. Ou seja, a perspectiva de dor é muito mais complexa do que apenas entendendo como um processo de saúde doença linear, mas um universo a ser trabalhado muito mais complexo. Mas existe uma parcela de pacientes que essa dor ela pode se persistir por mais de 3 meses. Quando a dor persiste por mais de 3 meses, eu tenho dor crônica. Então veja que dor crônica não é muito mais do que apenas a dor que eu tiro, o ponto de vista nociceptivo, mas o que eu tiro do paciente por conta disso. Então, quando eu trato dor crônica, a gente tem que ter a mentalidade de que eu estou tratando muito mais do que só a dor, mas eu estou tratando a ansiedade, eu estou tratando a redução do apetite, a diminuição da performance sexual, eu estou tratando a minha restrição do paciente junto à sociedade. Então, essa visão multidimensional e multidisciplinar é fundamental. Então, quando a gente pensa em tratar dor crônica, eu penso num grande time, num time que está lá tentando circular o meu paciente. E o paciente ele é o centro, ele não pode ser passivo, porque ele fica 40 minutos no meu consultório e as outras horas fica mais 1 hora com o fisioterapeuta, fica mais 40 minutos com o psicólogo e as outras horas é ele por ele. Então, para qualquer tipo de terapia que a gente fale de dor crônica, antes de tudo, o paciente perceber nesse processo ativo de entender a doença, entender o tratamento, faz toda a diferença. Perfeito, perfeito. Então vamos lá. Eu acho que isso é importante. Eu tô com uma dor aí há 2 dias, 1 semana, ok. Dor aguda. Dor aguda, ok. Mas após 3 meses, eu já... A coisa muda. Por quê? É uma coisa fundamental a gente entender para justificar os nossos tratamentos. Quando o paciente tem uma dor aguda, a dor aguda é um sintoma. Estou com uma dor na fossa ilíaca direita, ela é um sintoma.
que eu tenho que investigar. Será que ele tem apendicite? Será que isso é uma diverticulite? Será que ele tem uma distensão de alças? Ele é um sintoma. Mas quando essa dor persiste por mais de 3 meses, essa dor modificou e não é mais sintoma, ela é a própria doença. Então, quando a gente tem um paciente que tem dor por mais de 3 meses, a gente tem que encarar o tratamento diferenciado. Se no início, na dor aguda, eu estou prescrevendo um analgésico e anti-inflamatório e investigando a causa, na dor crônica, não adianta só prescrever isso. Eu, além de entender a causa, eu vou prescrever outras medicações, porque a maquinaria da dor é diferente. Como assim? Imagina, eu sempre gosto de fazer uma analogia para a gente fazer uma comparação muito assertiva, que eu uso muito com os estudantes dentro da faculdade. Eu tô com uma dor. Existe um caminho, um processamento da dor. E isso eu explico para o paciente no consultório. Imagina, eu tenho uma dor aqui no quadril. O paciente que tem uma dor no quadril, primeiro vai ter um processo inflamatório que vai gerar um estímulo elétrico. A nossa comunicação neuronal é eletricidade. E esse estímulo elétrico, esse estímulo nociceptivo, ele é captado pelas raminhos aí do nervo ciático, terminações. Essas terminações chegam no nervo ciático, ele sobe até a coluna, até a medula. Da medula ele prega um caminho, uma grande via, que é um trato, o trato espinotalâmico. Chegando lá no tálamo, que é o grande centro, ele manda para o cérebro, então você percebe a dor. Imagina esse trator. Imagina que a gente tivesse que a dor crônica é um trator passando pelo milharal. Concordo que nas primeiras vezes esse trator tem um pouco de dificuldade de subir lá no cérebro e dizer, tenha dor, perceba a dor. Concordo que nas primeiras vezes é meio difícil. Só que depois, o trator já passou tantas e tantas vezes por esse milharal, concorda que o caminho, a informação agora está fácil? Esse é o grande problema. Há uma facilitação do impulso nervoso, uma facilitação da percepção da dor. E o paciente com dor crônica agora percebe muito mais fácil a dor. Então essa via ascendente da dor, que leva a informação, está fácil. Só que existe no nosso organismo uma via paralela, que é uma via descendente. A via descendente, a contramão, ela tenta equilibrar. Tá com dor? Vou liberar opioide endógeno. Tá com dor? Eu aumento meus endocannabinoides. Tá com dor? Libero serotonina, noradrenalina. Então eu percebo, eu experimento a dor de uma maneira mais tranquila. Mas um paciente que tem dor crônica, essa via descendente não mais está funcionando. Por isso que isso justifica utilizar essas medicações que a gente utiliza. Antidepressivos, anticonvulsivantes, antipsicóticos, e o canabidiol e o opioide nesses pacientes, porque existe uma depleção dessas substâncias. Então eu dou uma medicação que aumenta a serotonina e a noradrenalina, os conhecidos antidepressivos duais. Eu dou medicação que aumenta a serotonina, que aumenta a noradrenalina, as medicações dos antidepressivos tricíclicos. E por que não? Se eu tenho no meu sistema, na minha maquinaria de processamento da dor, um novo receptor, uma nova molécula descoberta, que já era utilizada há muito tempo, há 2.000 anos atrás, mas que agora eu entendo por que essa molécula faz todo sentido, por que não prescrevê-la? Daí veio a prescrição dos canabinoides, porque se descobrisse que existia sim, essas moléculas faziam parte. São grandes sinalizadores, grandes soldados da homeostase, que são perdidos. E como é que você chegou nisso? Como foi o teu caminho para descobrir o tratamento com a cannabis? Exato, eu lembro, o caminho foi bem interessante. Eu confesso que há 2 anos eu seria aquele médico, aquele profissional de saúde que trazia um preconceito do tratamento. Eu lembro que assim que eu entrei na universidade, um aluno me perguntou, foi o primeiro contato que me colocou em xeque. Professor, a gente queria fazer um trabalho sobre o canabidiol e e foi quando eu disse assim, não, gente, eu usei essas palavras, isso não vai vingar. Só que eu usei isso hoje, percebendo... 2 anos? Há 2 anos atrás. Porque, na verdade, eu tinha um desconhecimento. O meu preconceito vinha pela falta de conhecimento. E não era um desconhecimento do leigo em que tem medo de usar um preconceito por trás de possíveis efeitos que o cannabis traz, mas que a medicação que a gente está falando aqui não traz. Não é esse medo. Era o medo... Eu tinha o receio porque eu não conhecia o resultado. Eu sabia que, claro, a medicação não seria produzida a ponto de causar os efeitos psicogênicos e psicoativos que poderia ser causado pela planta. Mas eu não conhecia os resultados. Esse foi o primeiro momento. E eu, naquele momento, fiquei reticente em dar uma opinião sobre o canabidiol e segui. No consultório,
chegou o primeiro paciente. Isso até então, eu já estava trabalhando na universidade, eu não fazia consultório aqui, em Campina Grande. E foi aqui em Campina Grande que tudo começou. Eu não fazia consultório aqui em Campina Grande. Só que depois de um ano na faculdade, já aqui, eu percebi que eu poderia extrapolar os muros da universidade e começar a fazer carreira profissional assistencial, e não só professor. Quando eu comecei o consultório começou a lotar, e começaram a chegar alguns pacientes. Era um paciente de Parkinson, era um paciente com epilepsia, era um paciente com dor, e vinha com a possibilidade, doutor, é porque eu queria saber como é que é o canabidiol. E eu comecei a perceber que esses pacientes precisavam da minha ajuda, e eu não estava conseguindo entregar, porque eu não estava conhecendo. Aí quando eu parei, não, calma, vou estudar canabidiol. Aí quando eu estudei o canabidiol, fui para congresso de dor, entrei naquelas aulas de canabidiol, vamos lá, aprender canabidiol. Comecei a ver cursos online, comecei a procurar, a ler artigos e começar a tecer a minha opinião. E hoje é algo que é formidável, porque hoje mesmo no consultório, acabei de sair do consultório, a paciente ela tinha refratariedade a diversos tratamentos, extremamente infeliz, extremamente depressiva, ela não conseguia mais ter qualquer tipo de relação social ou sexual com o seu companheiro por dor, ela não conseguia sair de casa, ela não conseguia dormir, ela não conseguia pegar a filha no colo. E na anamnese eu sempre pergunto, qual a sua expectativa com o tratamento? Porque é muito importante a gente falar isso. O paciente chega, às vezes, achando que você vai ser o grande salvador, e essa síndrome de catastrofismo é péssima para o resultado terapêutico. E eu sempre tento puxar o paciente para uma realidade necessária. E ela me falou assim, eu queria conseguir pegar a minha filha e botar no colo. E foi quando... E essa paciente, depois que a gente iniciou a medicação, ela teve o resultado. E depois de 2 semanas, era outra paciente. Ela mandou áudio, ela mandou mensagem no WhatsApp dizendo, poxa, doutor, pela primeira vez eu consigo pegar minha filha, eu consigo dormir bem. Então, foram esses e outros resultados que começaram poxa, existe sim um resultado. Agora, se você, claro que ainda sabemos que precisa de maior estudo. Então, se você disser, poxa, eu sou um cara que faz ciência, tem um grupo de pesquisa e tudo é muito baseado em ciência. Mas quando chega no canabidiol, alguns pontos ainda merecem mais estudos. Todo mundo aqui que já deve ter sido entrevistado falou das experiências exitosas com o canabidiol. Mas quando a gente puxa para o lado científico, ainda carece de algumas. E isso ainda é necessário. Mas não me desmotiva. Realmente o que tem me motivado é o resultado paciente a paciente. É o paciente... Prático. É o paciente chegar e dizer que nunca tinha tido um controle da dor como antes, que agora consegue diminuir medicação, que saiu do opioide, saiu do vício, parou de ir para emergência. Então isso faz a diferença. Então hoje o que me motiva na prescrição do canabidiol são os pacientes. Como a gente sabe, né, nós médicos aprendemos com cada paciente. E no momento que o canabidiol vem como uma nova possibilidade, a gente começa a aprender de que maneira, a forma da posologia, a forma de ascensão de dose, isso tudo você vai experimentando paciente a paciente, vai criando o seu know-how. Então hoje, assim, existem poucas medicações que me fizeram modificar a minha prescrição. E sem dúvida que o canabidiol modificou. Porque chega um momento que eu não tenho o que fazer. E é nesse momento que eu ficava de mãos atadas. E com o canabidiol modificou e é mais um ar de esperança, sim. Isso faz toda a diferença. Pro profissional e pro paciente. Concordo totalmente. Especialmente como paciente, eu entendo. Eu vejo isso acontecer muito. Como eu já falei aqui várias vezes, acho que todo mundo que assiste a gente, que acompanha a gente, sabe que eu trabalho com cannabis já há 4 anos. E tenho muito contato com os pacientes, né? A gente auxilia o paciente em todo o processo de acesso. E sou inundado por relatos, né, dos pacientes. Até porque eu recebo os pacientes de vários médicos diferentes. Eu queria saber de ti o seguinte, vamos lá. Pensando em dor, a gente falou sobre quase 30% da população brasileira sofre de dor. Eu vou dar uma pausa, desculpa. Tinha saído aí? Tá. Eu vou voltar então na pergunta. A gente tinha falado que quase 30% da população brasileira, do volume, né, 60 milhões de pessoas, entende-se que tem dor crônica. Quais são os principais... A gente fala dor crônica como um grande grupo, mas quais são os principais e mais comuns tipos de dores que se tornam crônicas? Pronto.
Dor crônica, então a gente já entende que é o sofrimento, a sensação, a experiência que pode ser trazida por diversas regiões. Existem alguns locais que são mais comuns. Tem um estudo feito pelo Ibope, quando avaliou ainda as pessoas dentro da pandemia e perguntou das pessoas que relatavam que tinham dor crônica, quais eram os locais. Sem dúvida, a primeira era a lombar, dor cervical, cefaleia. Essas são as principais. Então, as duas primeiras nas costas. Exatamente. Dor Depois, nas costas, ou seja, dor de osteoarticular. Depois, cefaleia. Depois, chega... Quais mais dores poderiam cronificar? Dor pélvica. Dores difusas. Dores musculares difusas. Aqui, nesse palco, pode-se definir, talvez, fibromialgia nesse pacote das dores difusas. Dores neuropáticas, pacientes que foram operados da coluna. 30% das pessoas que se operam da coluna lombar tendem a ter dor crônica. Isso é uma doença chamada Failed Back Surgery Syndrome, síndrome do insucesso da cirurgia da coluna. E eles entram nesse rol, dor pós-cirurgia, dor pós-laminectomia. E dores neuropáticas, como neuralgia do trigêmeo, também é uma dor crônica, refratária muitas vezes ao tratamento medicamentoso. Então, essas 5 em geral, cefaleias, neuralgia do trigêmeo, dor lombar, dor cervical e dores difusas pelo corpo. E, claro, dores articulares, que eu estou falando aqui. Pós-chikungunya, dor por osteoartrose de joelho, osteoartrose de ombro, cotovelo, são, sem dúvida, as principais dores, que estão associadas aos seus fatores de risco. Porque todo mundo que tem uma dor na lombar, 98% da população vai ter dor na lombar. Mas 98% da população vai ter dor lombar crônica? Não. O que faz uma dor se tornar crônica? São fatores. Primeiro, a mulher. Estamos no mês da mulher. Lembrar aqui que, infelizmente, a mulher tem um fator de risco maior para desenvolver dor crônica. Não é à toa que eu estava fazendo, quando você me convidou para participar, um levantamento dos meus pacientes que eu utilizo canabidiol para a dor. Hoje, eu tenho 40 pacientes utilizando canabidiol, ou utilizaram canabidiol. E desses, 36 são mulheres. 36. Caramba! A dor crônica é muito mais prevalente na mulher do que no homem. Por quê? É 3 vezes mais. Se eu tenho 10 pessoas, 9 são mulheres. Fibromialgia, 9 são mulheres. Isso acontece por quê? Porque a mulher, primeiro, a maior presença de receptores femininos e de hormônios sexuais femininos, eu tenho mais receptores sexuais femininos a nível de dura mater, que envolve o encéfalo. Eu tenho mais receptores que estão associados a todo o processo de processamento da dor, influenciados pelas substâncias, pelos hormônios sexuais. Então, se a mulher tem mais hormônio sexual, e o hormônio sexual, ele interfere nesse processamento da dor, ela processa de maneira mais intensa. Então, a mulher tem um fator de risco. O 2, tabagismo. O cigarro é um grande proliferador de dor, porque ele gera o que? Artrose. Ele gera um aceleramento do processo degenerativo. Então, aquela artrose na coluna lombar, coluna cervical, artrose do joelho, artrose do cotovelo, do ombro, são devido às doenças. Outro ponto de fator de risco, atividades laborais repetitivas. Pessoas que trabalham muito tempo sentado. Pessoas que pegam peso numa posição ergonômica não adequada. Pessoas que são outro fator de risco, obesidade. A obesidade é um processo inflamatório per si. Então veja que não basta ter uma dor no punho, ela vai cronificar. Não. Para a pessoa ter dor crônica, ela não tem dor porque quer. Ela tem dor porque pode. E a gente tem que respeitar e acreditar. Por muito tempo, talvez, ainda na época de formação, influenciado por olhares e por visões erradas do que era a dor crônica, em especial a fibromialgia, que tem tantos tabus por trás, eu não entendia o que era dor. E já passei por definições como fibromialgia é psiquiátrica, fibromialgia é uma dor emocional, mas hoje a gente sabe o que é fibromialgia. A fibromialgia é um distúrbio da disfuncionalidade do cérebro. O meu cérebro, que é a grande maquinaria do processamento da dor, processa a dor de maneira errada. Ela percebe a dor muito... Desculpa. Começa falando da fibromialgia, vai. Tá. A fibromialgia, hoje a gente entende o que é. Hoje a gente entende que a fibromialgia é uma grande alteração na forma como processa a dor.
Uma pessoa que tem fibromialgia, o processamento da dor é muito mais complexo e ele entrega muito mais informação. O nosso cérebro toda hora está evitando receber algumas informações. Eu estou aqui sentado, eu não estou incomodado com o meu sapato que está apertado, eu não estou incomodado com a temperatura do estúdio. Mas imagina um paciente que tem uma disfunção cerebral, pouca serotonina, pouca dopamina, essa regulação pouco endocannabinoide, essa regulação da homeostase é anormal. Então ele percebe os efeitos e as sensações de uma maneira muito mais complexa e completa. Tudo incomoda ele. Exato, tudo incomoda. Então, é um paciente que, doutor, eu não consigo, eu não quero nem ver que a minha filha falando, que ela falando já me estressa. Ela já falando já me dá dor de cabeça. Não, quando eu vejo meu marido já me dá. Então, tem a irritabilidade, o sono ruim. Então, o paciente de fibromialgia, ele não tem apenas dor. Aqueles velhos 11 pontos, 18 pontos que antigamente se utilizava como padrão no diagnóstico. Não. Quando a gente tem fibromialgia, eu tenho dor crônica, uma dor difusa, uma dor que ultrapassa a cintura escapular e cintura pélvica. Eu tenho que ter pontos dolorosos em 2 cinturas diferentes. 2, o paciente tem alteração do sono. Eu tenho uma insônia de meio, dorme e acorda do nada e não consegue dormir. Ou insônia de início, não consigo dormir, vai dormir de 4, 5 horas da manhã. E quando acorda extremamente fadigado. Então ele tem a fadiga crônica. O paciente também tem alteração da memória, ele tem alteração da percepção da atenção. E por fim, o paciente ele tem alteração psicológica e psiquiátrica. Ele tem depressão, transtorno do humor, personalidade, ansiedade. Ele tem catastrofismo, chance de suicídio. Então veja quão complexo é o paciente. Você acha que com a medicação você iria tratar? Não. Daí entraram as possibilidades de tratamento que a gente entende hoje e que fazem toda a diferença. Além de tratamentos medicamentosos, claro, ou tratamentos não medicamentosos. Estou falando aqui acupuntura, atividade física, fisioterapia, RPG. Nenhum paciente que a gente prescreva o canabidiol, a gente não pode esquecer de que a mesma mão que prescreve uma medicação ou o canabidiol é a mesma mão que orienta, que encaminha a equipe multidisciplinar. Perfeito. E aí me tira uma dúvida. Quando a gente fala da cannabis no tratamento da dor crônica, a gente nunca se refere a uma dor específica. A gente sempre diz e eu sempre escuto, e muitos médicos relatam, e pelos estudos que eu tenho acompanhado, eles sempre relatam em chronic pain, né? Dor crônica. Ou seja, eles englobam várias dessas dores, especialmente as principais aí, na utilização do canabidiol. Se a gente fala que medicações normalmente são mais específicas, por que a cannabis ela tem atuação na dor crônica de uma maneira geral? Como é que ela age nesse paciente? A grande pergunta é, o canabidiol, a cannabis, é para todo mundo? É para todo tipo de dor? Não. O que eu percebo é o quê? Primeiro, a gente tem que entender que quando a gente está falando de uma medicação, poxa, essa medicação é uma medicação muito boa para tal tipo de tratamento. Porque aquele tratamento, aquela doença tem uma determinada alteração, um receptor específico e que aquela medicação interfere e age. É ligação, chave de fechadura. Mas a grande diferença do canabidiol é que ele não está naquele processo final, na entrada dentro de um sistema doente, patológico, e eu mudo a doença. Não. O canabidiol, imagina, eu tenho aqui a doença acontecendo, o processo de doença acontecendo. O canabidiol está aqui. O endocannabinoide, que a gente produz normalmente, ele está aqui tentando orquestrar, harmonizar, trazer homeostase para o que está acontecendo. Calma, gente. Anti-inflamatórios venham para cá, vamos lá, anti-inflamatórios, sistema humoral, hormônios entrem, anticorpos atuem, ele está orquestrando também. Então, você entende então que o canabinoide, quando eu dou a medicação, ele consegue atuar porque ele está muito mais fora do que dentro. Ou seja, ele não é específico para uma determinada patologia. Por isso que aqui a gente está falando de dor crônica, mas não pode deixar de dizer que o paciente a utilização do canabidiol, dos produtos da cannabis, eles se extrapolam para a dor crônica. Eles atuam na epilepsia, sim, eles atuam no Parkinson, ele atua na ansiedade, ele atua na insônia per si, ele atua no paciente de dor crônica, ele atua em doenças psiquiátricas como depressão. Então veja o rol que acontece. E por que isso é possível? Porque a atuação dele não é específica.
A gente tem uma doença. A epilepsia, um distúrbio glutamatérgico. A gente tem depressão, um distúrbio serotoninérgico. A gente tem o Parkinson, um distúrbio dopaminérgico. Diversos neurotransmissores estão alterados. E se eles alteram, os endocannabinoides alteram. Então, ou eu dou uma medicação que vai direto nesse receptor, Parkinson, Prolopa. Não está melhorando? Endocannabinoide pode entrar, o canabidiol pode entrar. Porque ele atua, porque tá aqui, ó, ele é o grande soldado que está ajudando a acontecer, a reduzir. Então, por que é que o canabidiol ele é tão multifacetário? Porque ele não é chave específica. Porque ele engloba e ele orquestra todos esses neurotransmissores. E essas doenças todas estão associadas. Por isso se justifica ele ser tão pluripotente e valente. Ele não é o ator específico de Exato. alguma coisa. Ele é o produtor ali, ele é o organizador do evento. Exato, exatamente. Não é a cara dele que aparece na doença. A deficiência dele... O Parkinson tem distúrbio do sistema endocannabinoide? Sim. A dor crônica tem distúrbio do endocannabinoide? Sim. Mas até então eles não aparecem como plano de fundo. Na dor crônica eu tenho pouca serotonina. No Parkinson eu tenho pouca dopamina. Ele não aparece. Primeiro porque, nós não conhecemos ainda tudo do sistema endocannabinoide. Sim, total. Talvez daqui a alguns anos esteja nos surpreendendo. E eles podem estar muito mais dentro do que a gente não sabe. Então hoje a gente não entende tudo. Mas também, a gente sabe que as doenças são mostradas pelo principal fisiopatologia. Então, a gente entende que existem as caras clássicas de cada doença e os tratamentos clássicos. O canabidiol hoje, eu não vejo o canabidiol como uma terapia isolada inicial. Não vejo. Eu vejo como um adjuvante. Talvez a gente vá mudar o nosso pensamento com os estudos depois. Sim, no futuro. Mostrando que não, ó, esse paciente talvez seja um ótimo candidato para canabidiol. Por que expor ele a um dual? Por que expor ele a um anticonvulsivante se ele tem todo o shape, talvez até mesmo todo o componente genético para me indicar o canabidiol? Daí vem toda a medicina translacional. É estudando ratos para a gente poder estudar os humanos e então a gente entender cada vez mais. Ótimo, excelente, concordo totalmente. E aí diz na tua prática, como é que tem sido na tua prática? Você recebe lá o teu paciente com dor crônica, como você acabou de explicar, não é a primeira linha de tratamento, não é a primeira medicação que você vai entrar, não é a primeira ação que você vai ter. E aonde que ele entra? Quando é que você opta por acrescentar o canabinoide? Exato. É um ponto importante porque, assim, como eu faço dentro do HELP, existe um ambulatório especializado em dor e o meu consultório privado, ele 90% é ligado à dor crônica. Então, os pacientes, eles já vêm com a grande dor, o grande sofrimento. Então, tudo se passa a gente entender qual é o grande problema dele. Porque o paciente tem dor, mas a gente falou que o paciente tem insônia, e se eu não durmo bem, piora a dor. O paciente tem dor, mas ele tem ansiedade, depressão. E se eu estou afetado emocionalmente, o sistema límbico, que é o sistema das emoções, está intimamente relacionado ao sistema da dor. Então, se eu não estou bem emocionalmente, eu pioro minha dor. Não, é um paciente que tem dores mais difusas, é uma dor mais localizada, é uma dor mais neuropática, que é aquela dor que fica ardendo, queimando, dormente uma região. Não, é uma dor mais nociceptiva, inflamatória, vermelho, quente. Ou não, é uma dor mista. Tem um câncer, por exemplo, e ele tem um componente de dor mista. Ou mesmo uma dor nociplástica. Tem enxaqueca, fibromialgia, em que é uma classificação nova da dor, em que existe uma desregulação nos mecanismos de dor. Então, primeira coisa é entender qual é a dor do paciente. Entendendo qual é o tipo de dor, e iniciando os tratamentos, a gente vai começar a iniciar o que é considerado standard. O standard é o que eu tenho prova científica hoje. Talvez mude, mas hoje nenhum guideline coloca o canabidiol como primeira escolha isolada. Deixa eu só fazer uma observação, desculpa te interromper, porque você falou, talvez mude, e já mudou muito, né? Exato, ele já aparece, antes não aparecia. Não, e eu estou dizendo, mesmo esse tratamento standard, esse tratamento de primeira linha, não era o mesmo hoje que era há 50 anos atrás. Então, que antes foram produzidas medicações que essa medicação vai ser perfeita, foram vistos que não. Isso. Então hoje a gente sabe, muito. A farmacologia, o desenvolvimento da indústria farmacêutica está aí a nosso benefício. Sem dúvida, para o médico e para o paciente. Então isso mudou muito. Então no momento que eu tenho um paciente
que eu classifico essa dor, eu entendo quais são as expectativas e o que mais afeta, eu parto para o antidepressivo, o anticonvulsivante, como a gente já falou, eles estão nessa cascata da dor crônica. Certo. Eu tenho deficiência dessas medicações, eu preciso paralisar aquele trator que está levando a medicação, que está levando a dor, ou eu preciso dar aporte de serotonina, noradrenalina. Ok. Eu avalio o paciente com 15 dias, com um mês, recomendo, claro, o tratamento medicamentoso otimizado, oriento o tratamento não medicamentoso, acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico, fisioterapia, massoterapia, acupuntura. Todo esse tratamento multidimensional, o paciente entende. Eu mostro para ele vídeos no meu Instagram falando o que é, falo dos podcasts, dou a informação. Ele agora está munido de informação. Ele agora entende que ele precisa querer melhorar. Ainda se eu entendo que o paciente tem uma espiritualidade por trás, mostro que a espiritualidade faz parte da minha percepção de dor, então isso reforço para ele, é um feedback positivo. Vai na igreja, vai no culto, acredita. Isso tudo é necessário para você querer melhorar. Faz parte da cura o querer melhorar. Com certeza. Então, após todo esse questionamento e posicionamento meu como profissional, e o paciente vem, continuando eu aumentando progressivamente a medicação, eu tendo que fazer resgates com utilização de opioide. Isso tudo sobre o alerta. Aí eu falo ao paciente, Dona Maria, a senhora está chegando a uma dose de medicação alta e eu ainda não consigo ver a senhora melhorando, né? A senhora me disse que queria tal coisa e eu não consigo ainda entregar. A senhora queria fazer tal atividade e ainda não está conseguindo por dor. Acho que a senhora talvez seja candidata ao canabidiol. Eu gostaria que a senhora lesse um pouco. Veja na internet, fala com o seu neto, eu escrevo para ela. Canabidiol, cannabis. E ela vai ler, ela vai escutar. Eu quero que a senhora leia e a gente vai conversar. E eu já, antes de tudo, já trago para ela alguns pontos. Não é a folha da maconha que a senhora vai experimentar. Não vai ter aquele barato que a maconha poderia dar. Aí eu explico para ela a grande diferença do que é a planta cannabis e o que é a medicação, o que é o produto que eu vou oferecer. Aí, nesse momento, eu jogo para ela essa possibilidade. É um momento muito singelo em que eu assumo que, neste momento, eu não tenho, do ponto de vista científico, oferecer mais do que eu estou oferecendo. E as idas dela à emergência, a exposição dela a opioides fortes, morfina, metadona, todas as consequências, todas as consequências de droga adicção por trás, me fizeram me questionar. Poxa, e agora? Eu parei agora e eu não tenho mais o que oferecer? Aí, nesse momento que eu puxo a cartada, eu mostro para ela, olha, tem isso aqui. Já ouvi falar no canabidiol? O popular óleo da maconha. Eu falo assim para ela, o popular óleo da maconha, que não é realmente a maconha. E trago aquela grande informação. Na folha da maconha, eu tenho centenas de substâncias psicoativas, centenas de substâncias que atuam, que estão dentro dela. Tem livros que colocam 200, 300, já vi estudos botando 500. Então, cada vez mais que a gente vai aprendendo e analisando, porque agora com esse boom de canabidiol life, em que as pessoas querem conhecer, querem utilizar, percebem que o canabidiol está por trás da experiência melhor da vida e da saúde, começou a se estudar mais. Então agora eu falo, a gente vai pegar a planta, existem várias substâncias, eu vou pegar uma. E na minha prática clínica hoje, eu inicio sem dúvida com CBD isolado. Eu iniciei, quando a gente começa a estudar canabidiol... O canabidiol puro, você fala. Canabidiol puro, CBD. Por quê? O CBD, eu percebi que quando eu inicio com ele, eu tenho menos efeito colateral. Portanto, eu consigo entregar ao paciente uma promessa de que, eu vou te dar uma nova medicação, mas é muito constrangedor dar uma medicação nova e o paciente não conseguir tolerar a medicação. Gastou e não conseguiu tolerar. Então, o cuidado nessa prescrição do canabidiol, ele gira em torno de, vou dar uma dose pequena. 2, vou aumentando gradativamente. 3, cuidado com o fígado. 4, equilibre a sua expectativa. O que é que você quer melhorar? Porque o objetivo da expectativa é o alvo terapêutico. Qual é a dose que eu vou usar? O aluno pergunta, professor, então, a gente vai botar qual a dose máxima? A dose máxima é a dose quando alcança a qualidade de vida. Então, veja que eu falei, dose máxima é quando eu alcanço paralisação da dor? Não. Então, aqui o universo do canabidiol, ele envolve muito mais do que a experiência de 0 a 10 com a sua dor. O que eu percebi nos primeiros... Foi muito interessante que... Então, eu tenho mais ou menos um ano e meio que eu vim prescrevendo. Então, as primeiras impressões eu ficava muito feliz, ainda fico. Porque o paciente dizia, poxa, doutor, não é nem que eu não esteja com dor, mas parece, sabe quando...
parece que eu não mais me incomodo tanto. Eu comecei a seguir sem a dor. Eu tirei aquele peso, eu tirei aquele chaveiro que vinha comigo sempre. A dor tem, mas eu tô indo trabalhar, eu tô indo agora pra piscina, eu tô indo pra praia, eu voltei a ser a esposa do meu marido. Então, a experiência da vida, a experiência da dor dela melhorou. Então, por isso que eu digo, o canabidiol, ele traz melhora da experiência da dor. Porque ele melhorou o sono, porque ele melhorou a dor, porque ele melhorou o humor, ele melhorou a irritabilidade, ele melhorou o apetite. Ele fez com que a pessoa percebesse que poderia viver apesar de. Isso é o que é a grande promessa que eu coloco. Eu vou avaliar a senhora daqui a 15 dias. Eu não quero que a senhora espere que a senhora esteja sem dor. Eu quero que a senhora espere que a senhora percebeu que pode viver independente da dor. Só que é muito interessante que eu dou essa expectativa e eles chegam, doutor, eu estou sem dor. Você fica, nossa, para mim é formidável. E o canabidiol me trouxe essa possibilidade. Incrível. Como eu disse, né, eu já acompanhei alguns pacientes e ver isso realmente é incrível. E tenho parentes também. E aí, hoje eu queria até reforçar um ponto, acho que eu nunca falei isso aqui, mas recentemente isso está acontecendo demais. Tanto para os seus colegas médicos, que ainda não conhecem sobre o tema, quanto para quem se interessa no assunto e gostaria de estudar para conhecer mais, ainda que não seja médico, né? Semana passada, eu tive uma experiência interessante porque 3 pessoas do meu convívio, ou pelo menos que estão ligadas a mim de alguma forma, vieram falar comigo sobre cannabis. E pessoas, por exemplo, vou dar 2 exemplos bem simples. O sobrinho do meu sogro e o meu inquilino. A do inquilino foi interessante. Ele já está morando lá no apartamento há acho que quase 1 ano. E esses dias ele entrou em contato comigo. Achei, inclusive, que fosse alguma coisa relativa ao aluguel, né? Ao apartamento e tal. Ele falou, Guilherme, teu Instagram apareceu para mim. Foi indicado aqui para mim. Porque eu estava olhando sobre cannabis. Minha esposa, fulana, ela sofre de enxaqueca crônica há 15 anos. Já tomou tudo que é tipo de medicação. E às vezes ela tem crises horríveis e tal, e tal, tal. Eu falei, pô, que legal. Que legal assim, que o Instagram me indicou para ele porque ele estava procurando alguma coisa relacionada. Aí eu falei, existem sim possibilidades de tratamento com a cannabis. Nanana. Primeiro passo, procure um médico. Você tem algum para indicar? Tem alguns. Passei alguns nomes. Vai. Na mesma semana, conversando com esse sobrinho do meu sogro, estava lá em casa, estava batendo papo. Ele falou, ele não me conhecia, não conhecia minha área de trabalho, né? Aí ele falou, você trabalha com cannabis? Eu falei, trabalho. Rapaz, minha esposa está procurando sobre isso, porque ela sofre de enxaqueca. Segunda pessoa, mesmo assunto. Sofre de enxaqueca. Eu falei, não acredito, é mesmo? Aí ele, por quê? Eu falei, aí contei a história do inquilino, né? Eu falei, a segunda pessoa no mesmo assunto. E antes, uma outra pessoa já tinha falado comigo sobre isso. Falou, pô, Guilherme, eu sofro de dor, mas aí não era enxaqueca. Dor crônica e tal. Beleza, vamos lá. Tem também para te indicar. Então, assim, é interessante como... E qual é a comparação que eu quero fazer? Há quase 4 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com cannabis, não só os médicos, alguns médicos, obviamente, não todos, mas muitos dos amigos, parentes, colegas, conhecidos, quando sabiam que eu estava trabalhando com cannabis, Ixi. não, era piadinha, tipo, tá vendendo maconha, né, e tal, tá trabalhando... Então, hoje, óbvio que hoje virou exceção. Tem algumas poucas exceções que ainda tiram esse tipo de brincadeira e tal, mas a maciça maioria vem buscar informação. Vem saber, e aí, como é que é? Me fala mais sobre isso, como é que funciona, como é que faz? Serve para tal coisa, serve para tal coisa? Então, assim, tanto para os médicos que estão nos ouvindo, nos assistindo hoje, é muito importante seguir o teu caminho e buscar essa informação, porque a gente está falando de um universo, como você mencionou no começo, de 60 milhões de pessoas só falando de dor crônica, fora todas as outras patologias.
e que ainda nem começou. Exato. Eu diria que nem começou. No final de 2000, estamos em 2023, no meio de 2022, estimava-se que apenas 2% dos médicos cadastrados no CFM já tinham prescrito cannabis pelo menos uma vez. É mesmo. 2%. Então, assim, os que estão prescrevendo já estão lotados. E os que não estão, eu já falei com, nossa, nem sei quantos, mas dezenas de médicos que ainda não prescreveram, mas 95% já, porque eu sempre pergunto, já tiveram paciente questionando, como você mencionou. Eu acho que o padrão de como começar é exatamente esse. O paciente questiona, ou você chega no constrangimento de estou no fim da linha e o que fazer. Isso era o ponto que me inquietava. É muito ruim você sendo especialista, você não conseguir entregar. Claro que existem as falhas terapêuticas, tem pacientes que não respondem a nada. Mas você não ter a opção de oferecer algo mais era muito ruim. Então eu ficava naquele jogo de vou aumentar essa medicação aqui, aumenta aquela, aí vem efeito colateral e tal. Só que aí quando veio a possibilidade, comecei a estudar, comecei a conversar, comecei a pesquisar e comecei a experimentar com o meu paciente. Eu ofereci, veja, vamos começar essa medicação? Estudos mostram isso, e os pacientes eles têm respondido bem, talvez valha a pena, vamos tentar. Então a gente foi começando com um paciente e eu ficava assim, vou começar com um envolvendo. Tateando. E todo dia eu mandava mensagem, e aí, tá tudo bem? Eu fiquei realmente, como era o meu primeiro paciente. Meu primeiro paciente de dor crônica era uma fibromialgica, que tinha dor difusa e muita depressão. Então eu tinha uma ideia de catastrofismo importante. E eu iniciei a medicação, ela não tinha tentativa de suicídio, não tinha isso, mas ela realmente era muito sensibilizada pelo componente emocional. Então eu iniciei, e ela já estava otimizada o tratamento medicamentoso dito clássico e standard, e fazendo terapias multidisciplinares. E não tinha resposta. Foi quando então eu iniciei o canabidiol. Então de 2 em 2 dias eu perguntei, e aí, tá tudo bem? Tá sentindo alguma coisa diferente? Até para aprender também, como a gente aprende com o paciente. Aí a partir do 7º dia, ela, doutor, eu acho que eu não tô sentindo dor mais, não. Aí eu acho? Ou não tá? Vamos lá. Como é? E aí, tá tomando banho tranquila? Tô. Tá conseguindo? Ela queria caminhar com o cachorrinho dela pela rua. Tá conseguindo caminhar com o cachorrinho? Comecei ontem e meus pés não doeram. Como é que tá o humor? Tá se estressando menos? Tá mais tranquilo? Dormindo bem? Então a gente começou a perceber. E aí foi quando eu comecei a perceber que eu não ia mais perguntar como tá a dor. Eu ia perguntar como é que tá o dia a dia. Tá fazendo as coisas? Eu ia mostrar pra ela que ela tava melhorando, não necessariamente da dor, mas da experiência de vida, de viver na dor. Então, a pessoa tem que escolher. Se ela quer ficar, eu tenho um problema, eu vou ficar sofrendo com ele ou eu vou buscar ajuda. Então, foi nesse momento que eu comecei a perceber que eu poderia oferecer. Então, hoje eu vejo o canabidiol como mais uma possibilidade para eu poder dar uma chance a mais de esperança. De esperança para o paciente, um familiar que não consegue dormir, porque a mãe grita de dor, porque a mãe tem Alzheimer e tem muita agitação psicomotora, não dorme, tem insônia. Eu tô dando a possibilidade não de cura do Parkinson, não, mas eu tô dando a possibilidade de melhora da rigidez, da dor crônica associada à rigidez que o paciente parkinsoniano tem. Eu tô dando a possibilidade dele voltar à atividade do dia a dia, voltar ao trabalho. Os pacientes com canabidiol cada vez mais estão pedindo menos laudos para mim. Olha que beleza, o médico que ainda não pensa em fazer canabidiol. O canabidiol me ajudou a diminuir o número de laudos que eu tinha que dar, porque o paciente começou a melhorar. Então ele pedia menos laudo, voltava ao trabalho, parava de onerar o sistema previdenciário. Então, foi uma possibilidade, é uma experiência que eu estou tendo. E hoje, cada vez mais eu falo para médicos que não prescrevem, façam reuniões científicas mostrando, olha, essa possibilidade. É o universo, a gente precisa aprender mais, com certeza. Novas moléculas estão saindo para a gente aprender e saber utilizar mais. Por exemplo, o canabidiol na cefaleia é algo novo, que a gente está sendo utilizado, experimentando e está tendo bons resultados. Então, aqueles pacientes que
já fizeram tratamento medicamentoso otimizado, fizeram fisioterapia analgésica, fizeram até mesmo toxina botulínica, estimulador de nervo vago, fizeram bloqueios seriados, proloterapia, radiofrequência de C2 e não melhorou. Talvez o canabidiol seja uma possibilidade. Então é um tipo de paciente que eu estou experimentando, é um novo shape de paciente que eu estou me permitindo prescrever canabidiol, o da cefaleia. Onde que você diria hoje que você tem os melhores resultados? Que perfil de paciente, ou que tipo de dor, vamos chamar assim, que você tem tido hoje os melhores resultados? Dores difusas. Fibromialgia, sem dúvida, mudou. Para mim, foi a grande virada de chave, foi o paciente fibromiálgico. Mudou o jogo? Sim, porque antes eu só escutava reclamação. Eu só escutava o paciente se reclamando da vida, se reclamando da dor. Hoje mesmo, no ambulatório do HELP. Eu cheguei ao paciente, eu falei assim pro aluno, a dona fulana, nossa, ela deve vir, será que ela vai se queixar das mesmas dores? Ela não tá respondendo, mas a gente iniciou o canabidiol, vamos torcer? Aí eu peguei, quando eu entrei no consultório, ela, doutor, eu estou sem dor pela primeira vez. Eu, poxa, então foi a primeira vez que ela falava isso. Então, sem dúvida, o paciente fibromiálgico, ele para mim mudou a possibilidade de respirar. Poxa, eu vou conseguir eu tenho uma cartada a mais, fibromialgia. Outra foi a dor neuropática. Então, paciente, por exemplo, pós-operatório de túnel do carpo, que veio por dor crônica neuropática e queimando a mão, canabidiol, tanto oral como tópico. Eu tive algumas boas experiências. Perfeito. O paciente, por exemplo, que eu já utilizei, que foi bem emblemático, foi um paciente que tinha uma neuralgia do trigêmeo. Na verdade, era uma dor facial atípica. Não tinha critérios clássicos de neuralgia do trigêmeo e era refratário ao tratamento medicamentoso clássico. E ele tinha uma dor facial atípica. Era uma dor que não respeitava territórios clássicos do trigêmeo, mas era uma dor queimando e ardendo. E que vinha também componente emocional por trás. Era uma mulher. E foi quando a gente iniciou o canabidiol para ela. Então foi bem emblemático. Ela tinha um componente de dor neuropática, queimava, ardia, e vinha e voltava, paroxística, classicamente de uma dor de origem neuropática e com canabidiol. Essa foi uma das primeiras experiências com THC. Aí vem a ideia do THC. Essa com THC em baixa dose, 0,3, ela teve uma melhora com 4 dias. Começou a melhorar tranquilamente, sem efeito colateral. Aí vem o THC. O que hoje, no meu racionale, é o que a ciência mostra? Ainda não. Ainda não, porque a ciência, a gente não tem ainda grandes protocolos dentro. O protocolo inicie devagar, inicie com calma e acompanhe o fígado. Pronto. Então, em geral, de 15 em 15 dias eu reavalio o paciente, seja ele mandando uma mensagem para mim, me ligando, ou indo no consultório. Inicialmente eu gosto de, nas primeiras vezes ele volta no consultório. Eu examino, faço questionamentos e aumento medicação. Então, vou aumentando medicação gradativamente, aumentando posologia, reduzindo posologia, dependendo de algum efeito, até ele perceber a percepção boa da dor. É engraçado que no primeiro retorno ele já percebe que algo mudou. Já percebe. Seja o sono, seja o apetite, seja a relação interpessoal ou mesmo a dor. Depois, quando eu percebo que eu estou precisando aumentar gradativamente o uso do canabidiol, do CBD, eu começo a avaliar a indicação do THC. Alguns estudos, existem frases emblemáticas que dizem assim, tratar dor com canabidiol sem THC não trata. Isso hoje eu ainda não concordo. Com tudo que eu estudei, com os resultados que eu tenho, eu trato 40 vidas com dor crônica com CBD e 2 CBD e THC. Então, a minha resposta, a forma como eu estou lidando com o CBD isolado é muito boa. Então, eu continuo nessa linha. Mas eu vejo que alguns estudos estão reforçando de que o THC tem trazido melhor experiência, mais rápida e mais duradoura. Então, eu estou naquela fase de, olha, meu paciente está bem, usando canabidiol puro, só THC, só CBD, e ele está indo bem. Aí, depois de alguns meses, eu começo a diminuir antidepressivo, sair do opioide, diminuir. Então, veja que, é muito caro. Aí vem preço. Aí você pode falar. Com certeza você escuta o paciente trazer, que é muito caro. Mas agora, vamos analisar aqui. A perspectiva de você reduzir dose de antidepressivo,
E olha que a gente está falando de antidepressivos específicos para adultos, são extremamente caros. De anticonvulsivantes, de antipsicóticos, parar de ir na emergência, melhorar a qualidade de vida, isso não tem preço. Não é caro, é um investimento. Então, o canabidiol hoje, quando você bota na ponta do lápis, na perspectiva posterior de redução, ele vale a pena. Vale muito a pena, concordo totalmente. Bom, doutor Luiz Severo, a gente vai chegando ao fim desse episódio de hoje. Infelizmente, é um papo rápido. Show de bola. Eu sou triste que uma hora tem que acabar, né? Mas assim, eu queria saber de ti ainda, só para a gente finalizar, duas coisas importantes. A primeira, para essas 60 milhões de pessoas que podem estar aí sentindo dor e nunca começaram, qual o conselho que você daria para iniciar essa busca, esse tratamento? E a segunda, você faz consulta online, como é que as pessoas fazem para te encontrar? Deixa seus contatos com a gente, mas qual o conselho que você daria para quem está nos vendo e nos ouvindo hoje e que se identificou como alguém com dor crônica, mas nunca iniciou o tratamento? Isso. O paciente que tem dor crônica, ele tem que entender que existe um médico especialista para ele. Os especialistas em dor são diversas especialidades que fizeram. Por exemplo, eu fiz um fellow de neurocirurgia funcional e medicina da dor. E depois você faz uma prova de título especialista em dor. Pode ser neurocirurgião, como eu, pode ser um neurologista, pode ser um geriatra, pode ser um clínico, pode ser um anestesiologista, pode ser um ortopedista, pode ser um pediatra. Um reumatologista, toda essa gama de profissionais se dedicam, se desbruçam em livros, em discussões de casos clínicos e em atender esse paciente. Então, a pessoa que tem dor crônica, tem dor por mais de 3 meses, ele, tem que procurar ajuda, uma ajuda especializada. Porque não é simplesmente tratar a medicação. Tratar dor crônica não vai muito além da medicação. Não é só tomar remédio. Da cirurgia, do canabidiol. Vai muito além disso. Então, procurar ajuda especializada, que vai ter essa visão global. E 2, se ele pensa, poxa, eu estou no fim do poço, eu não tenho mais o que pensar, procure o seu médico e converse pergunte sobre o que o canabidiol, se o canabidiol tem a possibilidade. Porque, repito, o canabidiol ele entrou não para trazer cura, mas ele entrou como uma possibilidade de ofertar qualidade de vida. Então, o que adianta? A gente não está falando aqui de dias de vida. A gente está falando aqui de vida aos dias que temos. Perfeito. Você faz consulta online? Faço. Vocês podem me acompanhar ali no arroba drluissevero.neurocirurgia. Lá tem um link. O link, você vai direto no meu site, que é drluissevero.com.br. Então, você lá pode clicar para consultas online e conversar com a gente pelo WhatsApp e tirar todas as dúvidas. Vamos lá. Vou repetir para vocês. @Dr. Luiz, DR, né, doutor? @Dr. Luiz Severo, Luiz com Z. Isso. @Dr. Luiz com Z, Luiz Severo. .neurocirurgia. Lá tem um link de agenda. Isso é teu Instagram. Isso, Instagram. Perfeito. No Instagram você vai ter link do site, link de marcação de consulta. Exatamente. E os vídeos que a gente grava, trazendo conteúdo. Perfeito. E eu não posso encerrar esse episódio hoje sem mencionar que o Dr. Luiz Severo também é anfitrião de um podcast. Sim. Você tem um podcast que, inclusive, quando você acessar e seguir o perfil dele lá no Instagram, você vai ver. De médico para paciente. Foi um grande presente. A gente queria trazer um podcast que a gente conversasse com o paciente sobre tudo. Então, é feito por mim e por um cirurgião geral especialista em endoscopia e que a gente tem uma visão muito de como a consulta pode ser humanizada. E a humanização da medicina, ela começa na informação. Então, daí o nome foi um presente. É de médico para paciente. É um presente nosso aos nossos pacientes, às pessoas que acompanham a gente. Então, fez todo sentido. A gente chama pessoas, médicos e não médicos, pacientes, que falam para a gente sobre as experiências dele como médicos, sobre conhecimento sobre determinadas áreas. Então, a gente distribui e compartilha conhecimento. Massa. Perfeito. Eu acho que é uma oportunidade incrível, tá? Quem está ouvindo e assistindo a gente hoje aqui, vai lá no podcast, escuta, aprende, entende. Informação, como a gente acabou de ver aqui, nunca é demais e pode mudar o jogo. Exatamente. Mudar o game. Dr. Luiz Severo, muito obrigado. Foi um prazer imenso, privilégio ter você aqui com a gente. Eu acho que existe... Eu convivo com médicos há muitos anos, mas a maioria das pessoas tem uma visão que, para mim, você quebra, que é a visão do neurocirurgião, né? O pessoal fala que
A pessoa do médico já é uma pessoa diferente. E o neurocirurgião é o cara muito preocupado com o centro cirúrgico, com operar e tal, e não tão humanizado, vou usar, pegando o gancho na tua expressão. E percebeu-se aqui que você tem uma visão diferente, que você aplica isso no teu dia a dia, mesmo estando no centro cirúrgico, mesmo operando, mesmo também fazendo essa parte tradicional, vamos chamar assim, da neurocirurgia, mas tem uma visão humanizada, uma visão de melhorar a qualidade de vida do teu paciente. Isso. Eu acho que... Eu vou anotar a tua frase, deixa eu só te interromper. Eu vou pegar sem direitos autorais, viu? Depois eu vou anotar. Não é a questão de aumentar a quantidade de dias, mas aumentar os dias. Aumentar... Não é sobre dias de vida, mas sobre vida aos dias. É sobre aumentar a Então, quantidade de vida dos seus dias. a doença oncológica. Se extrapola a doença, porque o paciente com dor crônica, ele tem sensação de finitude. Eu vou morrer com essa dor. Então, são os dias que ela tinha, que ela achava que tinha. Eu estou entregando agora vida a isso. Então, o gancho... Eu percebi antes que ser neurocirurgião ia ser apenas o fim. Me ensinaram a operar. Me ensinaram muito bem. E ótimo, sou extremamente grato. E faço isso muito bem. Agora, eu comecei a perceber que eu podia ser muito mais do que me ensinaram. Nunca ninguém me ensinou a prescrever um canabidiol. Nunca ninguém me ensinou a pensar por uma visão multidisciplinar e mais humanizada. Mas foram os pacientes que exigiram, os pacientes que perceberam a necessidade. Então, quando a gente percebe que a gente pode ser muito mais do que o rótulo de uma definição, de um status ou de uma profissão, você começa a perceber que você pode ser muito mais. Por isso que eu hoje me percebo muito maior. A neurocirurgia não foi o fim, mas foi o começo. Perfeito, perfeito. E com essa mensagem final, eu queria encerrar aqui com o Dr. Luiz Severo. Vamos, gente, acrescentar mais vida aos nossos dias, em vez de pensar só em acrescentar dias à nossa vida. Exato. Né? Se você é uma dessas pessoas que tem dor crônica, pela definição que o Dr. Luiz Severo acabou de deixar com a gente, procura um médico, vai lá no Instagram dele. Ele não vai ter condição de atender 60 milhões de pessoas aqui, mas tem muita gente boa que pode também auxiliar nisso. Tá? Mas procura um profissional especializado. Não é normal você viver com dor ou viver limitado por causa da tua dor. Tá? Vamos realmente acrescentar mais vida aos nossos dias. E com essa mensagem eu queria encerrar esse episódio de hoje, novamente agradecendo ao Dr. Luiz Severo. Muito obrigado a você que ficou com a gente até o final. Seja você que está com a gente desde o começo da história. Hoje nós estamos no 10º episódio do GreenPod. É um começo de história, mas já é uma história. Muito obrigado se você está aqui desde o início da história ou se você chegou agora. Espero que tenha chegado para ficar. Muito obrigado, foi um privilégio estar contigo essa noite. Até a próxima. Audio Jungle.